3 coisas que eu fiz para ganhar mais de um salário mínimo por mês. Eu sou a Diolina, trabalho com edição de vídeo e criação de conteúdo, e se você quer dicas sobre esse assunto, já se inscreve aí no canal. Para quem não sabe, eu presto serviço de edição de vídeos, e foi prestando serviços online que eu consegui ganhar mais dinheiro do que eu já ganhava trabalhando como CLT. Além de trabalhar como CLT, ainda prestar esses serviços para ganhar mais dinheiro. E hoje eu quero te falar 3 coisas essenciais que eu fiz para conseguir isso. E a primeira coisa é não ter vergonha de falar com as pessoas. Eu sei que é um pouco complicado quando você fala, ai, não pode ter vergonha para uma pessoa que é tímida, por exemplo. Mas a primeira coisa que eu fiz foi não ter vergonha de conversar com as pessoas, de abordar as pessoas. Porque eu presto um serviço, mas se eu não falar que eu presto esse serviço, como é que você vai saber? Então, a primeira coisa é realmente perder a vergonha de falar com as pessoas, que foi o que eu fiz e é o que eu faço, de ir lá nas redes sociais, no direct do Instagram, por exemplo, conversar com a pessoa, falar que eu presto esse serviço, mostrar um pouco do meu trabalho, porque se eu não falar, se eu não mostrar, ninguém vai saber que eu faço aquele tipo de serviço. E é até engraçado que quando eu falo para algumas pessoas, até mesmo amigos meus, eu trabalho com edição de vídeo, presto esse tipo de serviço. Sério? Nossa, não sabia que você fazia isso. Então é bem interessante. E é tudo uma questão de você criar o hábito de fazer isso. Porque quanto mais você faz, quanto mais você conversa com as pessoas, melhor você vai ficando naquilo, né? É óbvio. Quanto mais você fizer, melhor você fica. Então, perder a vergonha, ir lá na cara de pau mesmo, monta uma frase, vai vendo uma forma melhor de você conversar com as pessoas, de você falar sobre aquilo que você faz, sobre o seu trabalho, de mostrar o seu trabalho, aquilo que você vende para as pessoas, porque é a forma das pessoas saberem. E quando, por exemplo, alguém precisa desse tipo de serviço, vai lembrar logo de quem? De você, que a pessoa sabe que você faz esse tipo de serviço. Então, primeira coisa é essa, perder a vergonha de falar com as pessoas. E eu já passei por isso, de ficar nervosa, porque uma vez eu abordei uma cliente de 200.000 seguidores. E aí eu pensei, meu Deus, nossa, ela tem 200.000 seguidores, cara, nossa, ela nem vai falar comigo. Meu, ela foi super maravilhosa, inclusive eu fiz trabalhos para ela e ela foi super maravilhosa, super querida, e eu aprendi muito com ela, sabe? Às vezes a gente cria uma coisa na nossa cabeça de que, nossa, ai não é, isso não é para mim, eu não vou falar isso, mas não é uma coisa super tranquila, é você, como se você estivesse conversando normal com uma pessoa, vendendo o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, enfim, é isso. Não ter vergonha de conversar com as pessoas, de fazer uma abordagem mesmo e divulgar o seu trabalho. Tanto você pode divulgar de forma falando, né, para as pessoas, abordando clientes, como também criando vídeos, criando conteúdos e falando sobre aquilo que você faz, sobre o serviço que você presta, sobre o trabalho que você faz, sobre o produto que você vende, mostrar para o mundo o que você faz. A segunda coisa que eu fiz foi me ver como uma empresária de sucesso. Inclusive, eu mentalizo muito isso. Eu sou uma empresária de sucesso, eu sou uma empresária de sucesso, eu sou uma empresária de sucesso. Porque se vê como uma empresária, você vai ser mais profissional. Não necessariamente que quando você for conversar com as pessoas, você precise, nossa, ter um escritório, ser aquela pessoa profissional, mas buscar esse profissionalismo. Só que de uma forma humana. Pessoas compram de pessoas. E é isso, é como se você tivesse numa loja, você trabalhasse numa loja e fosse uma vendedora. Você tá ali conversando com a pessoa, abordando a pessoa, falando do produto que você está vendendo. É basicamente a mesma coisa. E se vê como uma empresária ao cobrar pelos seus serviços. Às vezes eu me limitava muito, sabe? Inclusive eu já até trabalhei assim de graça, né? Tipo, no começo a gente não sabe direito como cobrar, fica com aquele receio. Mas assim, valorizar o seu trabalho, porque se você não valorizar o seu trabalho, tenho certeza que o cliente também não vai valorizar, porque se você mesma não está valorizando, entende? E quando você cobra um valor justo pelo seu trabalho, você automaticamente consegue ganhar mais dinheiro. Então, nesse sentido de se ver como uma empresária, quando você vai fazer uma reunião ou conversar ali com a pessoa, vai fechar um negócio, você ter
esse profissionalismo para conversar, para cobrar, para fazer as coisas da forma certinha que tem que ser, entendeu? Inclusive, quando eu vou conversar com as pessoas, eu gosto muito de mandar áudio, porque vamos supor que eu estou começando ali fazer uma abordagem e tal, começo com um texto, mas eu gosto muito de mandar áudio, porque eu acho que o áudio, ele transmite uma energia, você já consegue sentir a energia da pessoa quando você manda áudio. Então, para mim, é muito melhor. Então, é dessa forma, é se ver mesmo como uma empresária de sucesso. E a terceira coisa é escalar o meu negócio. Por exemplo, tentar abordar mais clientes para que eu tenha mais do que um cliente, por exemplo, porque quanto mais clientes eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar, isso é óbvio. E também, dentro daquele serviço que eu faço, eu não ficar somente com os clientes. E para você não ficar só com os clientes e conseguir ganhar mais, você tem que escalar esse negócio. Por exemplo, eu criei um curso ensinando as pessoas como ganhar dinheiro editando vídeos simples para criadores de conteúdo. Inclusive, se você quer aprender, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, depois você vai lá e dá uma olhada. Então, além dos clientes, eu ainda tenho esse produto que eu vendo, ou seja, além dos meus serviços de edição, eu ainda tenho esse produto. E essa é uma forma de conseguir ganhar muito mais dinheiro. Eu sei que às vezes você trabalha como CLT, não tem tempo, mas usa o pouco tempo que você tem para começar a fazer essa renda extra. E aos poucos você vai conseguindo escalar. Você pode criar um curso ou você pode criar um e-book, algum produto digital que você possa vender para você poder ganhar mais, ou até mesmo você pode se afiliar a algum produto. Tem vários produtos aí, várias plataformas que você pode se afiliar, como a Hotmart, por exemplo. Inclusive, se quiser se afiliar a esse produto digital que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, fiquem à vontade. E dessa forma, você vai conseguir ganhar mais de um salário mínimo por mês, eu tenho certeza, porque ó, eu vou dar um spoiler para você. Só de uma cliente, em um mês, eu já cheguei a ganhar R$ 2.000, por exemplo. Então, isso já é mais do que um salário mínimo de uma cliente só. Claro que foi bastante trabalho, né? Não é assim tão simples. Muitos vídeos que eu fiz, bastante trabalho. Foi um lançamento que ela fez, inclusive, né? Ela estava fazendo muitos vídeos e aí eu consegui fazer esse trabalho e ganhar esse valor. Então, já é um a mais do que você estar trabalhando, ganhando só um salário mínimo. Dessa forma, você vai conseguir ganhar mais de um salário mínimo por mês. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ganhar mais de um salário mínimo por mês. E não se esquece de clicar no link que eu deixei na descrição. Se você assistiu até aqui, eu quero deixar uma frase para você. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, confia que vai dar certo. Até o próximo vídeo.